Olá, boa noite. Terminou hoje a 11ª Semana de Valorização da Primeira Infância. O Senado promove esse evento todos os anos para estimular o cuidado com o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Em 2018, o tema foi a construção de uma cultura de paz. A primeira infância é fundamental para o desenvolvimento de adultos saudáveis. Opinião unânime entre os participantes da 10ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. A questão é essa, despertar esse conhecimento nas pessoas, nos políticos, para investir em políticas públicas voltadas para a primeira infância, porque só a partir daí nós vamos conseguir transformar o mundo, né, trabalhando nas nossas crianças, para que elas possam se transformar em adultos voltados para a paz. Os primeiros 100 dias de vida do bebê são tão fundamentais que a gente pode criar as vias neuronais por onde o afeto vai funcionar. Você vai estar preparando o bebê para quando ele for um adulto, quando ele for atacado, ao invés de revidar, de ir pela via da agressão, ele vai poder reagir com diálogo, pelas vias do afeto, pela via do respeito. Violência, traumas, o papel da família, da escola e a importância das políticas públicas e cuidados na primeira infância foram temas debatidos com especialistas do Brasil e até do exterior. A questão da paz que começa, na verdade, na família, né? Quer dizer, famílias em paz, né, contribuem, eu acho, para uma sociedade, né, pacificada. A ideia, eu acho que é essa, né? Assim, começa já na relação pais-criança, né? A questão da paz, né? De evitar os conflitos ou de conseguir resolver os conflitos de uma maneira menos violenta. No último dia de debates da 11ª Semana de Valorização da Primeira Infância, os participantes se dividiram em grupos para aprofundar a discussão sobre temas específicos. Aqui, por exemplo, uma oficina sobre os benefícios da meditação transcendental na redução da violência e construção de uma cultura de paz. Esse é um outro ponto interessante da meditação transcendental, que é ligado com as neurociências, porque ela desativa a amígdala, que é a parte do cérebro, que é muito, vamos dizer, mais primitiva e responsável pelo centro do medo, né? Da raiva, né? Das reações mais impulsivas. Então, quando você desativa a amígdala e ativa o córtex pré-frontal, as funções executivas, você vai permitir uma ação mais pacífica, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não está agindo com instintos animais. Nesta outra sala, reflexões sobre como o trabalho socioemocional na sala de aula pode contribuir para a promoção da paz. E aqui, as brincadeiras de ontem, de hoje e de sempre, como caminho para um mundo mais pacífico. Periquito Maracanã, cadê a sua iaia? Faz um dia, faz um ano que eu não vejo ela passar. A brincadeira tem espaço para música, para as invenções, né? Os conflitos eles vão sendo amenizados e você vai ficando mais tolerante para com o outro, você aceita a regra do outro, você aceita a norma, você cria combinados, né? O Congresso tem até o dia 22 de dezembro para aprovar o orçamento de 2019. Um ponto que tem gerado polêmica entre os parlamentares é a classificação de alguns gastos sociais como despesas condicionadas, que dependem da aprovação de crédito adicional no ano que vem. Com o fim do ano se aproximando, a discussão do orçamento de 2019 tem movimentado o Congresso. A lei orçamentária anual define pontos estratégicos de gestão e a sua aprovação em um momento de transição de governo pode ser algo ainda mais complicado. Está tendo uma renovação tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Muitos dos parlamentares que estão aprovando o orçamento de 2019 não estarão na casa no ano que vem. Mas, até por isso, são tomados os cuidados para que o orçamento seja um orçamento que consiga atender às necessidades do Brasil no ano que vem, para que não paralise o orçamento, não paralise o governo no ano que vem, que as coisas continuem acontecendo. Um ponto que tem incomodado alguns parlamentares é a destinação de recursos para a assistência social no próximo ano.
Além do corte feito na verba para esses serviços, mais de 46,5 bilhões de reais do Sistema Único de Assistência Social foram incluídos pelo governo como despesas condicionadas. Isso significa que elas só poderão ser executadas se o Congresso aprovar um crédito adicional no ano que vem. Dos 46,5 bilhões que dependem de crédito adicional, 15 bilhões são destinados ao pagamento do programa Bolsa Família, 30 bilhões para o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e 1,5 bilhão para serviços socioassistenciais. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, tranquilizou os parlamentares em relação à aprovação desse crédito adicional pelo Congresso. São despesas meritórias, não há qualquer parlamentar que não as entenda como meritórias, então são despesas que terão uma aprovação tranquila ou facilitada dentro do Congresso Nacional. Então isso também foi uma preocupação que nós tivemos. Buscar despesas em que não haja oposição aparente por parte do Congresso. O relator-geral do orçamento, senador Valdemir Moca, quer garantir pelo menos uma parte desses recursos já na lei orçamentária. Eu gostaria de ter a oportunidade de, nesse aspecto, trocar ou colocar esse valor de 1,5 bilhões dentro da lei orçamentária. Porque aí nós estamos garantindo, no mínimo, o funcionamento desses serviços. Eu acho que seria uma forma do Congresso ou dessa comissão responder minimamente a essas questões sociais. Quase 10 mil emendas já foram apresentadas ao projeto de lei orçamentária. A votação final está prevista para 20 de dezembro, na última sessão do Congresso em 2018. E o presidente Eunício, ele tem a intenção, já declarou que só termina o ano com a lei orçamentária aprovada. Na terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária anual para 2019. O relator, senador Valdemir Moca, incluiu no relatório o prazo acertado com os parlamentares da base do governo eleito para inserir alterações no projeto. Assim, a equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai poder incluir emendas no orçamento de 2019 até o dia 28 de novembro. A política aeroespacial brasileira pode mudar em breve. A comissão do Senado, formada para atualizar a legislação do setor, aprovou o relatório no dia 7 de novembro. O texto vai ser analisado agora pelo plenário. Overbooking, drones, no-show, navegação via satélite. Expressões que ninguém usava em 1986, ano em que o Código Brasileiro de Aeronáutica foi criado. Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive o aumento do tráfego aéreo, trazendo a necessidade de uma atualização do marco regulatório da aviação no país. A origem da proposta foi de uma comissão de especialistas da área que funcionou no Senado em 2015. O nosso atual Código Brasileiro de Aeronáutica ele está vinculado ainda às regras da Convenção de Varsóvia de 1929. O modal aéreo hoje transporta mais passageiros do que os ônibus, em distância acima de 500 quilômetros. São mais de 100 milhões de passageiros, mais de 3 mil localidades que são atendidas. Agora, a Comissão Especial de Senadores, criada em 2016 para a modernização do Código, aprovou um texto com mais de 200 páginas. Entre as principais mudanças, fica proibido soltar qualquer balão não tripulado sem controle de deslocamento e sem autorização prévia da aeronáutica, realização livre da prática do aerodesporto em espaço aéreo não controlado sobre áreas de baixa densidade populacional, contanto que os danos causados a terceiros sejam assumidos pelo operador, fabricação e operação de drones de acordo com a regulamentação de telecomunicações, de aviação civil e aeronáutica.
Os equipamentos com menos de 25 quilos e que voem abaixo de 120 metros não precisam de registro e devem receber tratamento simplificado. Outra novidade é sobre a participação de capital estrangeiro em empresas brasileiras que prestam serviços aéreos públicos. Atualmente, ela é de no máximo 20%. O projeto acaba com esse limite desde que a companhia tenha administração no Brasil, empregue mão de obra brasileira e obedeça às regras de aviação daqui. O que nós queremos é que realmente o dinheiro circule. Não dá para você ficar amarrando por uma questão como essa. E realmente, se o dinheiro lá fora quiser ser empregado aqui para fazer girar aqui, eu tenho certeza que ele será muito bem-vindo. Mas o que a maioria das pessoas quer saber é como ficam os direitos dos passageiros. A respeito do peso, do que é que pode levar e não, e os horários de embarque, que são muito controversos de um aeroporto para outro. Marcação de assento, as regras de check-in, porque tem muita gente que não sabe que pode fazer check-in em casa, pode fazer check-in aqui. O projeto diz que, se o passageiro perder um voo, a companhia não pode cancelar outro trecho da mesma reserva. Ou seja, se alguém comprou passagens de ida e volta e não embarcou na ida, o outro trecho continua valendo. Em caso de cancelamento de voo pela companhia ou mais de 4 horas de atraso, o passageiro tem direito à acomodação em um outro voo similar, mesmo se operado por empresa diferente, ou receber imediatamente o reembolso da passagem, alimentação e comunicação compatíveis com o tempo de espera, hospedagem com transporte se o novo voo for pelo menos 6 horas mais tarde em relação ao original e indenização imediata com o valor da tarifa mais cara do voo. O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que a proposta segue muitas resoluções da ANAC, várias delas prejudiciais aos usuários, na opinião dele, como a cobrança por bagagem despachada. No Brasil, isso não significou vantagem nenhuma para os passageiros, porque além dos preços das passagens continuarem aumentando, as companhias aéreas continuam também aumentando o preço desse valor do transporte de bagagem. A Constituinte foi o momento de maior participação popular da história do Congresso. O presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, chegou a afirmar que circularam por aqui 12 milhões de pessoas. Veja na coluna Constituição 30 anos com a jornalista Glauciene Lara. O regimento interno da Constituinte incorporou instrumentos de participação popular, como audiências públicas, emendas populares e sugestões de leis. De acordo com o professor de Direito Rodrigo Mendes Cardoso, estudioso da participação popular na Constituinte, esses instrumentos fizeram parte da Assembleia graças à pressão de movimentos sociais aliados à esquerda do MDB. Como é que uma Constituinte majoritariamente conservadora conseguiu produzir uma Constituição em grande medida progressista? No dia da instalação da Constituinte, os movimentos estiveram aqui para exercer pressão nos constituintes e fazer com que eles assinassem documentos se comprometendo a aprovar mecanismos de participação popular no processo de elaboração da Constituição. Havia uma necessidade muito grande de participar. Então, a pressão, ela foi muito grande nos constituintes, para que eles adotassem esses mecanismos. Audiências públicas e sugestões de leis permaneceram no processo legislativo, como heranças da Constituinte. Além disso, a Constituição trouxe outros 3 mecanismos de participação popular: o plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular. Os 3 já foram usados durante o período democrático, mas o professor Rodrigo Cardoso afirma que a participação atual é bem menor do que a da Constituinte. O regimento interno, ele autorizava a apresentação de emendas populares ao projeto de Constituição, subscritas, por um número mínimo de 30 mil assinaturas. Exigia-se também que 3 entidades se responsabilizassem aí pela idoneidade das assinaturas. E autorizava, o que é muito importante, a defesa
da emenda popular na tribuna, com a promulgação da Constituição, houve um refluxo democrático, que pode ser atribuído também ao fato de que o grande inimigo ele foi derrotado na Constituinte. Que era quem? E era a repressão. Nesses últimos 5 anos, há um aumento dessa participação na sua visão? Na minha visão, sim. Um aumento de um tipo de participação não institucionalizada. A advogada Soraya Tronic entrou para a política neste ano e foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao Senado Notícias, ela conta que na campanha não usou o fundo partidário e tinha pouco tempo em rádio e TV. A senadora eleita diz que chega ao Senado sem padrinhos e com disposição para renovar a política. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no Senado Notícias. Parabéns pelas eleições, seja bem-vinda aqui ao Senado. E eu começo perguntando, senadora, sobre esse resultado das eleições, que foi bem surpreendente, né? Pela renovação do quadro aqui da casa, né? Muitos senadores novos, como a senhora, que está entrando agora para a política. Queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória. Eni, quero agradecer o acolhimento aqui no Senado, aqui na TV Senado. Realmente, essas eleições foram uma grande novidade que, infelizmente, políticos antigos não conseguiram visualizar, né? Eu sou advogada, sou casada, tenho uma filha de 20 anos que faz direito já na USP e o meu berço político é os movimentos de rua, né? Então, já tem mais aí de 5 anos que eu venho dentro dos movimentos políticos, ajudando em tudo o que eu podia, né? Inclusive, ajuizando ações, né? Como advogada, isso é muito fácil para quem é advogado, né? Então, nós nos juntamos numa liderança, fomos para as ruas, formamos comissões que procuravam os políticos, legislativo, executivo também, para levar as nossas demandas, para votar assim, para votar assado, né, nos projetos de lei de grande importância. E o que nós percebemos? É importante para a rua? É muito importante, né? A gente tem que se manifestar, o povo tem que se manifestar. Mas o que aconteceu na política brasileira? Os políticos, né, eles formaram a legislação, ficou de tal maneira que impedia a entrada de novos políticos, tempo de TV, dinheiro, né, fundo eleitoral, fundo partidário. Então, existia uma barreira para os novos entrarem, ainda mais a gente que eu sou contra o fundo eleitoral, eu não usei, né? Então, o que acontece? Nós passamos uma vida, com toda sinceridade, escolhendo os menos piores. Então, nós entendemos o seguinte, eu sempre achei que eu fosse ficar nos movimentos de rua, mas chegou um momento que a gente percebeu que não dava mais, não tinha mais o que fazer para eles mudarem, e nós vínhamos pedindo. Então, o que eu digo lá no Mato Grosso do Sul é que a gente deu o recado, a gente pediu. Hoje, nós conseguimos eleger dos movimentos de rua, das pessoas de renovação, pessoas tanto na eleição passada na Câmara Municipal. Hoje nós temos gente nova na Assembleia Legislativa, na Câmara aqui e no Senado. Então, o que eu estou dizendo para a população e para os políticos antigos, para que acordem? Hoje, as ruas estão no Senado. Sim, nessas eleições nem o tempo de TV teve muita importância, né? TV e rádio foram secundários, né? O que contou mesmo foram as ruas, como a senhora está dizendo, as redes sociais, né? A internet teve um papel fundamental. Fundamental. Eu tive, a princípio eram 4 segundos de TV, depois me deram 9 segundos. Eu mal aparecia. E era raro, não era todo dia que eu aparecia. Eu trabalhei tanto que eu nunca me vi nenhum dia na TV, eu nunca parei para ver. Então foram as redes sociais, o corpo a corpo e as pessoas querendo mudança.
E uma das marcas da senhora também é o combate à corrupção, né? A senhora falou do ajuizamento de ações, uma das ações que a senhora ajuizou foi do impeachment do governador Reinaldo Azambuja. Foi. Né? Isso foi muito marcante, como é que ocorreu isso? Foi bastante marcante e logo após eu ajuizei uma ação popular, tá? Contra a JBS, contra os irmãos Batista, contra o Estado de Mato Grosso e contra o governador. Eu sempre digo, Eni, que não é nada pessoal. Eu só estou fazendo o papel, a ação popular existe para isso. Como advogada, então eu estava fazendo o meu papel e jamais irei julgar, né? Essa comissão mista que vai ser instalada para o impeachment ou no judiciário dessa ação popular, eles que vão julgar, né? Então, diante existe a ampla defesa, tal. Então, nada, jamais pessoal, nada do que a gente fez de todas essas ações, apenas exercendo a nossa cidadania, que o povo tem os instrumentos e não usa. A gente está trazendo isso, vamos colocar na prática, né? Então, isso ajudou bastante porque as pessoas querem saber, né? O pessoal hoje mudou muito. Nessa linha do combate à corrupção, a senhora pretende trazer essa bandeira aqui para o Senado Federal? Pretendo. A gente vem com essa bandeira, a população espera isso, né? O máximo de transparência possível. E uma coisa que eu preciso assim deixar bem claro desde assim eu vim. Uma boa parte dessa renovação não usou fundo eleitoral e não teve ajuda de nenhum padrinho político. Eu não tive uma ajuda sequer de nenhum parlamentar já antigo. Então, os parlamentares que entram, porque o parlamentar, além de fazer a legislação, ele tem a obrigação de fiscalizar. Como que eu vou fiscalizar o governador do estado se eu recebi dinheiro dele para me eleger? Jamais fiscalizarei. Então, eu venho isenta, eu venho sem dever favor para ninguém. O único favor que eu devo é para o povo, inclusive desse efeito Bolsonaro, que o povo se engajou na campanha. Né? Nós fizemos uma eleição, eu creio que a minha eleição tenha sido a mais barata de toda a história do Senado. Hoje é dia de fechar as contas, né? A gente não tem os detalhes, mas foram eleições baratíssimas, sem contratar cabos eleitorais. Foi com a ajuda da população, apenas o engajamento do povo. Foi uma coisa, assim, bastante inédita. E antes da entrevista, a senhora estava falando que já visitou os municípios para saber a demanda dos seus eleitores. E quais são essas demandas? O que a senhora vai trazer aqui para o Senado para levar como sua bandeira aqui? Olha, e desde a pré-campanha, eu vinha viajando, o Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, contando com a capital. Então, eu não viajei os 79, inclusive por falta de recurso e porque o tempo exíguo da campanha. Mas quando acabou o primeiro turno e nós já estava trabalhando no segundo turno, eu continuei viajando pelo interior. Primeiro porque eu prometi para agradecer a população. Em primeiro lugar, foi para ver a população, para estar perto, né? Segundo lugar, para ouvir. A maior reclamação que eu tive andando no interior, e foi uma reclamação interessante, dos vereadores. Eu sempre tive contato, aconteceu naturalmente do contato desde pré-campanha, e eu não conhecia ninguém, não sou desse mundo, assim, né, não era, de ter contato primeiro com os vereadores, e eles diziam assim: nós não temos, os senadores não nos visitam, eles visitam os prefeitos, falam com os prefeitos. Ninguém da bancada federal fala com os vereadores. Então, o que eu estou fazendo? O primeiro lugar que eu vou em cada cidade é na Câmara. Eu falo primeiro com os vereadores e depois eu vou falar com o prefeito, naturalmente, mas eu falo com o povo, com os vereadores. Então, os vereadores se sentem parte do processo, a gente não pode esquecer, porque a vida é corrida, eu não estou aqui julgando, não. Eu estou dizendo, é difícil. Hoje eu estou vendo aqui, eu nem posse tomei e já estou trabalhando desde a minha eleição, não parei um minuto, não descansei. Mas é interessante isso, os vereadores sentem falta e a população é muito carente do carinho, da atenção, né? Principalmente dos políticos aqui da bancada federal. E como é que vai ser? A senhora é do partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Como é que a senhora pretende fazer a sua atuação aqui no Senado junto com o governo?
Eu sou, Eni, uma bolsonariana de carteirinha. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi em alguém, em um político, que eu olhei e conheci, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas o Jair Bolsonaro é isso mesmo que falam? E eu falo, ele tem uma autoridade natural com uma humildade. Eu acho impressionante a forma como ele equilibra, né? Isso nele, autoridade com humildade. Eu conheço um Jair Bolsonaro humilde, que fala com as pessoas, que para e tira foto o tempo inteiro, onde os funcionários mais humildes do Congresso, de todas as... ele tem vontade de falar com ele. Eu percebo que isso é uma verdade que ele transmite isso para mim. E eu acreditei. Quando eu vi aquilo, não vou usar fundo eleitoral, e aquilo era realidade. O político daquela envergadura que ele adquiriu, porque ele sempre disse que era do baixo clero, né? E eu olhei aquilo, uma pessoa sem estrelismo. Sabe, eu admirei demais. Eu não gosto do estrelismo, não gosto disso. E ele me transmite isso. Então, eu estarei ao lado dele, conheço as propostas a fundo, sou uma liberal na economia. Então, eu estarei para apoiar, teremos governabilidade sim, sabe? Então, eu estarei para apoiar, para ajudar na governabilidade, para ajudar a trazer os votos, para compor, para trazer, sabe, todo o respaldo aqui no Congresso que o presidente vai precisar, e eu vou estar ao lado dele. Senadora, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigada, Eni. Primeira entrevista que eu dou. E, primeiro de tudo, sempre gratidão que eu transmito, gratidão às pessoas que confiaram e a Deus, em primeiro lugar. E inaugurar essa nova fase, quero que o povo brasileiro acredite e nos apoie e conte conosco para trazer uma política diferente e participativa. Tá bom? Obrigada. Obrigada ao Senado, obrigada a todos vocês aqui. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com as imagens dos 27 estudantes de todo o Brasil que venceram o concurso de redação do programa Jovem Senador e estão em Brasília esta semana vivenciando o dia a dia dos parlamentares. Uma ótima noite para você.